Bem, minha gente, dá um tempinho para as pessoas entrarem aí de novo. Pois é, o ao vivo é assim mesmo, né? Tem hora que acontece umas situações interessantes e o que mais é possível. Alguém tava tentando me ligar aqui e travou tudo. Então bora aí, vamos tocar um sininho aqui para liberar essas energias. Porque a live terapia de hoje tem um tema bem interessante, é assim mesmo, eu tô acostumada. E quem for contribuição pode ficar, quem não for, o que mais é possível. Bora lá! Sejam todos e todas muito bem-vindas. A nossa live terapia, eu, você e o universo e o que mais é possível. Hoje de cenário novo, cenário do Clube Universo Atualiza. Porém, eu vou mostrando cada detalhe porque este cenário é das nossas aulas dentro do Clube Universo Atualiza. Então, se você deseja fazer parte desse clube de pessoas incríveis, maravilhosas, é só clicar aqui, ó, na bio do Patrícia Cotrim Oficial e do Clube Universo Atualiza. E entra lá, tá? Venha fazer parte desse clube maravilhoso onde nós disponibilizamos aí muito conteúdo, movimentos, técnicas, informações, mentorias semanais, um grupo exclusivo no Telegram para você tirar todas as suas dúvidas, para que a gente cresça, né? E se transforme a cada dia. Primeiro começando por nós, eu. Depois nos conectamos com o próximo, você, e juntos em conexão com o universo, para abrir aí infinitas possibilidades em todas as áreas. Então, venha fazer parte desse clube de pessoas incríveis. E agora eu vou falar um pouquinho sobre o nosso Instagram. Tem muitas pessoas me perguntando, Patrícia, mas não era coach _ Patrícia Cotrim? Sim, a minha equipe conseguiu mudar o nome do coach _ Patrícia Cotrim para Patrícia Cotrim Oficial, tá? Conseguiram, graças a Deus, porque fica muito mais fácil de me encontrar. E lá no YouTube também é Patrícia Cotrim, tá? Por quê? Porque lá no YouTube agora tem conteúdos do Empodera Coaching com Patrícia Cotrim e também do Clube Universo Atualiza. Então, como é um YouTube só, Patrícia Cotrim, ok? Então vão lá, comece a me seguir, compartilhe também com mais pessoas, tem muito conteúdo de valor lá que pode agregar no seu dia a dia. Então, como seria você receber, começar a aprender a receber as informações para trazer para sua consciência, para você começar a dar o primeiro passo para viver uma vida muito mais leve, muito mais fluida, muito mais feliz em todas as áreas. Então, YouTube Patrícia Cotrim, Instagram Patrícia Cotrim Oficial aqui, e quem me segue aqui no Patrícia Cotrim Oficial, vai lá também no Clube Universo Atualiza, porque lá no Instagram do Clube Universo Atualiza é um Instagram novo que a minha equipe desenvolveu para trazer também um pouquinho do conteúdo para vocês de dentro do Clube Universo Atualiza, para que vocês se conectem com essa energia e, quem sabe, um dia venha fazer parte aí, se sentir no coração, venha também crescer e desenvolver e evoluir junto com a gente, junto com essa egrégora, né, de pessoas maravilhosas aí do nosso Clube Universo Atualiza. Vamos entrando novamente, que daremos sequência à nossa live terapia. Não paramos, não. Deu uns piripaque aqui, mas a gente volta de novo e vem trazer conteúdo e o que mais é possível. Vamos lá. Me perguntaram também como caiu, vou falar. O nosso Clube Universo Atualiza é um clube, é uma assinatura mensal onde você pode escolher, ou você paga por mês ou você paga o valor à vista, né, total. R$ 37,90 por mês. Verdade? O que você faz com R$ 37,90 por mês? Eu não faço nem minha unha, né?
R$ 37,90 para você ter um clube cheio de conteúdos, de técnicas, movimentos, autoconhecimento, conhecer muito mais pessoas, trazer suas questões, ser mentorado por mim. Então, tudo na vida são escolhas, né? Tem pessoas que escolhem comprar uma roupa diferente toda semana, tem pessoas que escolhem jantar fora toda semana, tem pessoas que escolhem, você pode continuar fazendo tudo isso. E como seria você fazer tudo isso com muito mais consciência, com muito mais autoestima, com muito mais autoconfiança, se conectando novamente com a sua essência, com a sua verdade, e talvez trazendo para a consciência coisas que não faz mais sentido e que você continua fazendo só para encaixar na caixinha de certas pessoas. E está te fazendo mal, mas você está se auto-sabotando, achando que aquilo vai agregar algo na sua vida. Uau, e o que mais é possível, né? Tudo isso é autoconhecimento. Se você escolhe ter o autoconhecimento, ter a sua autoestima novamente, a autoconfiança, para que as pessoas que chegarem em você venham com a energia de agregar e não de te sugar, só venha fazer parte desse clube fantástico, aonde eu, Patrícia Cotrim, vou junto com você, lá nas profundezas do oceano, para trazer a consciência que você necessita para se conectar novamente com a sua essência. E por que eu tô falando tudo isso? Porque esse tema da live terapia de hoje, seus filhos são reflexo seu. Quem é mãe e pai aqui, levanta a mão. E quem pretende ser, né, também levanta a mão. Nós não somos obrigados a nada, não tem nenhuma regra, não está escrito em nenhum lugar que aqui nessa realidade nós temos que ter filhos. Na vida, nós escolhemos também. Tem algumas pessoas que desejam muito ter filhos também e não podem por algumas questões que talvez para a medicina não tenha solução, mas para a terapia e para o inconsciente tem solução. Se você se permitir olhar para suas questões. Tem algumas questões que sim, vem ali trazida de outras vidas, né? De outras questões mais profundas que aí a gente vai analisar de uma outra forma. Porém, quando você muitas vezes faz uma exclusão do seu pai, você não consegue engravidar, tá? Então tem que ver as questões. Tem várias questões relacionadas ao pai e várias questões relacionadas à mãe. Dentro de tudo que eu trago para vocês de consciência, da parte sistêmica, da parte terapêutica, a gente já viu que nós estamos ligados enquanto matéria, né, ao nosso pai e à nossa mãe. Por quê? Nós viemos alma, nos conectamos com o nosso sistema. Dentro da barriga da mãe, o pai, o espermatozoide e o óvulo se unem, então 50% de cada um forma nós. E nós formamos os nossos filhos, por isso que os nossos filhos são reflexos nossos, ok? Então, muitas questões e bloqueios que nós temos hoje na nossa vida, nós estamos ligados aos bloqueios do pai e da mãe, as inseguranças, traumas, tristezas, e enfim, infinitas coisas, tá? E aí, o que acontece? Tem pessoas que nessa realidade não conseguem engravidar porque guardam uma grande mágoa do pai, né? E na verdade, qual é o fator principal de gerar uma vida? É o pai, é a força que leva para a vida. É o espermatozoide que vai atrás do óvulo, não é o óvulo que vai atrás do espermatozoide. Entende? Então, muitas questões de mulheres que não conseguem engravidar, tá? Talvez é por causa do próprio marido que tem algumas questões com o pai dele, né? Então, tem tantas possibilidades de tantas coisas acontecerem que, uau! E lá dentro do nosso clube Universo Atualiza, nós também trazemos questões
de cada pessoa, de cada situação, que se permite também, dentro da egrégora, né, abrir as suas questões para que a gente trabalhe em grupo, né, dentro do nosso clube exclusivo, do nosso grupo lá no Telegram também. Então, tem algumas questões individuais que, quando resolvidas, como fazemos parte de uma egrégora, traz muita consciência para todas as pessoas envolvidas no grupo, ok? E quando a gente traz para consciência a informação, alguns registros, informações, né, solta, desbloqueia. E aí a vida começa a dar um sentido diferente, tá? E essa questão, seus filhos são seu reflexo. Por que eu venho falar hoje sobre esse tema que vai doer em muitos pais? Porém, já doeu tanto em mim também, tá? Porque teve muitas e ainda continua tendo, porque sempre que a gente está buscando autoconhecimento, em algum momento surge alguma questão aqui e ali, a gente, né, vai olhando para as nossas questões. Então, quando os nossos filhos estão dando muito problema, é assim, as pessoas me ligam e falam assim: Patrícia, você atende criança? Eu falo, sim, eu atendo criança, mas primeiro você. Patrícia, você atende adolescente? Sim, também atendo adolescente, mas primeiro você. Aí, ou o adolescente não vem porque o pai ou a mãe não vem, né? Porque não está aberto a isso. Ou vem também, e aí sim se permite olhar para suas questões e os filhos nem precisam vir em sessões, porque já resolve para eles. Quando a gente trabalha os pais, os filhos desenvolvem, ok? Por quê? Vamos começar a entender um pouquinho dos setênios. Quando a criança vem ao mundo, do 0 aos 7 anos, a criança está ligada na energia da mãe, muito mais do que a do pai. Então, quando as crianças começam a desenvolver algumas questões como, né, a intolerância à lactose. Intolerância à lactose, através da linguagem do corpo, é alguma coisa relacionada à mãe. Como a mãe gestou essa criança, se a mãe estava preocupada, se a mãe tinha alguma questão, se a mãe carregava alguma mágoa, alguma tristeza. Então, são questões relacionadas à mãe, intolerância à lactose, ok? Intolerância ao glúten. Normalmente, não é uma regra, mas as pessoas desenvolvem intolerância ao glúten um pouco mais tarde. E dos 7 anos e meio até os 14, a criança está ligada muito mais na energia do pai. E aí aparecem as questões de intolerância ao glúten, que é questões relacionadas ao pai. Então, através da linguagem do corpo, a gente consegue observar em algumas situações aonde já está o problema e aonde a gente direciona para se olhar, né, as questões, ou dentro da visão sistêmica, ou dentro da programação neurolinguística, através de barras de axis, através de processos, né, do próprio coaching, que tem algumas ferramentas que a gente pode trabalhar para resolver essas questões, para amenizar, tá? Nós aqui não tiramos o tratamento que a pessoa está fazendo ou o remédio que a pessoa está tomando de forma alguma. Nós trabalhamos com a causa da situação. Porém, o tratamento continua e quem vai tirar ou não, ou diminuir a dose ou desmamar é o seu médico, ok? Mas nós facilitamos uma melhora mais rápida no seu processo. Então, vamos lá, já que nos primeiros setênios, né, nas primeiras idades, né, do 0 aos 7 anos e meio, a criança está muito na energia da mãe, todas as questões relacionadas à criança nessa fase é alguma coisa que a mãe está vivendo. A criança sai da barriga, mas ela fica ligada com a gente
energeticamente. Então, a criança teve febre. Nossa, mas a criança tá fervendo em febre e tudo mais. Pois é, a febre é a raiva. Um bebê consegue sentir raiva de alguém? Não, não consegue sentir raiva de ninguém. Então, a mãe precisa olhar o que ela tá vivendo, quem que ela tá sentindo tanta raiva assim que tá explodindo no bebê, na criança, ok? Garganta, nossa, minha criança não para de ter dor de garganta, garganta inflamada, placa de pus na garganta, nossa, olha, antibiótico 24 horas por dia, olha, de 3 em 3 meses e pá. O que essa mãe tá engolindo tanto que ela tá querendo falar, ou ela é podada, ou ela não fala, ou ela tá guardando? Tudo refletido na criança. Tudo refletido na criança, tá? Vou trazer um exemplo meu. Hoje, as minhas crianças, tá? Já passaram dos 7 anos e meio. Então, elas estão muito mais ligadas na energia do pai delas, né? Do meu marido. E aí, esses dias atrás, a minha filha, ainda que é menor, né? Tem 8 anos, ela tava com febre. Aí eu falei assim, uau, que interessante. Então, assim, do nada, que não existe, do nada, ela tava com febre. E aí eu peguei e falei assim, peraí, então ela tá na energia do pai dela. O que o pai dela tá passando pra ela tá com essa febre aqui? Aí eu peguei, liguei pro meu marido, né, perguntei lá no trabalho dele se estava tudo bem, tal, e ele tinha me contado um assunto que ele realmente estava com muita raiva, querendo estrucidar a pessoa e tal. Eu falei assim, ok, então você respira, você se concentra, porque a Maria Fernanda tá sentindo tudo aqui, até com febre. Mas como assim? Eu falei assim, febre é raiva, né? Mas raiva de quem? A criança não tem a possibilidade de sentir tanta raiva assim. Até os 14 anos, as crianças estão ligadas pai e mãe. Então, é de você que ela tá captando aqui. E aí ele se acalmou, tudo tal. Sem eu dar remédio, a febre da minha filha passou. Como você explica isso? Como a ciência explica isso? Entende, gente? Que tem coisas que vai muito além das nossas possibilidades e quando a gente traz para consciência essas questões, a gente resolve problemas assim magicamente. E aí as pessoas pegam e falam assim: "Não, realmente você é uma fada da consciência". Porque às vezes as pessoas acham realmente que a gente faz mágica. Mas o que é a mágica? O que é a mágica afinal? A mágica é você ter a consciência daquilo que você está vivendo. Mas por que hoje as pessoas não sabem fazer a mágica da fada da consciência? Porque as pessoas estão tão nervosas, tão no piloto automático, tão vivendo uma realidade ilusória de acordar e ir pro trabalho, do trabalho almoçar e ir pro trabalho para casa, trabalho, que não tem tempo de respirar, de viver, de colocar um pé na grama, de se conectar com a natureza, de trazer a consciência. E muitas pessoas não se permitem olhar para suas questões e ter a consciência para também fazer a mágica acontecer na vida. Porque todas as pessoas podem. Todas as pessoas podem. Nós somos imagem e semelhança do Criador. Nós somos imagem e semelhança de Deus, então nós podemos sim. Só que para acontecer, para a gente conseguir fazer essas mágicas e trazer para a nossa consciência, a gente precisa permitir olhar para as nossas questões. Entende? Então, outra questão que eu vou trazer aqui. Como os filhos são os nossos reflexos. Nós temos, né? Eu no caso tenho 2 filhos e nós temos grupos na escola, né? Dos pais. Então várias questões surgem nos grupos, tanto de uma quanto do outro e tudo mais. Então esses dias veio lá no grupo questão bullying, né?
E aí, algumas mães, alguns pais trouxeram algumas situações que os filhos estavam sofrendo bullying na escola e tal. E aí as questões foram aumentando tanto que eu percebi que era a criança ferida dos próprios pais naquele contexto todo. Por quê? Porque eu vou falar por mim, tá? Mas desde a minha infância, eu fui criada pra eu dar conta de resolver os meus problemas, né? Eu era na escola 4 olhos, pate-bolinha. Gente, quando eu era criança eu era gordinha, tá? Rolha de poço, enfim, tá? Eu tinha aí uns 5 apelidos bem carinhosinhos lá na época de escola. Eu ligava, talvez na minha época de infância eu poderia ligar, mas eu resolvi lá do meu jeito. Hoje eu tô resolvendo várias questões de infância, talvez já tá resolvendo coisas que eu carregava também desses bullying da vida. Mas antigamente não tinha esse nome, né? Agora hoje tem. Só que aí, o que acontece hoje? Hoje, as nossas crianças sofrem também bullying igual a gente sofria lá na época de escola, de infância. Só que a gente resolvia. E os pais não tá deixando as crianças resolver. Ai, tadinho, tá sofrendo bullying, isso e aquilo. Os pais não estão dando conta de orientar os seus filhos a resolverem os seus problemas. Eles vão lá na escola, eles conversam com os diretores, professores e querem que condena as outras crianças que falaram, que fizeram bullying, isso e aquilo e tal. E eles estão tirando a possibilidade das próprias crianças resolverem. Por quê? Porque eles carregam as dores ainda da criança ferida deles lá da época de escola, que também sofreu bullying. E aí, agora, hoje, quando os filhos sofrem bullying na escola, eles acessam a criança ferida e aí se doem por causa dos filhos. Entende? Então, o meu filho também já na escola, porque o meu filho tá em fase de desenvolvimento, né? Ele tá na fase daquele estirão que fala, né? Só que tem amigos maiores do que ele e tudo mais. E aí, né, as próprias amigas, amigos começam a falar, dar nomes, apelidos, tal. E eu em casa oriento ele a sair dessa situação e entender que, ok, tudo bem, você também vai crescer, você também vai desenvolver e tá tudo certo e vida que segue. Vamos, pais, ajudar as nossas crianças a resolverem os seus problemas. Não vocês irem lá e resolverem por eles. Não é assim que funciona. Nós, enquanto criança, os nossos pais, independente de como foi a sua infância, tem algumas infâncias que foi muito dolorosa, sim, eu reconheço, mas hoje a gente é forte porque a gente soube resolver os nossos problemas lá atrás. E porque nós não estamos deixando as nossas crianças resolverem os problemas delas? Por que hoje a gente não está orientando as nossas crianças para resolverem da melhor forma? Porque ainda existe uma criança ferida dentro de nós. E eu me incluo nisso, tá? Não é porque eu sou terapeuta que às vezes eu não acesso as minhas situações interessantes. Acesso sim. Mas quando eu acesso, eu falo, opa, peraí. Quando o meu filho tá passando por algum problema, eu falo assim, peraí, o que eu tenho que olhar pra mim? E eu marco com a minha terapeuta, marco uma sessão de constelação, falo, olha, eu quero olhar pra essa situação. E a terapeuta vira pra mim e fala, você sabe que é em você que você tem que olhar? Eu falei, eu sei que é em mim mesmo. Só que quando eu olho pra mim, quando eu faço a minha sessão, eu resolvo também pra ele. Eu solto pra ele, pra ficar mais leve pra ele resolver os problemas dele. Entende? A mesma coisa é minha filha. Hoje, como eu volto a falar, né? Do 0 a 7 anos e meio, as crianças estão ligadas na energia da mãe. Então, pais que têm crianças de 0 a 7 anos e meio, tudo que acontecer com as suas crianças, mamãe vai olhar para as suas questões.
Agora, dos 7 anos e meio até aos 14 anos, papai vai olhar para as suas questões, porque a sua criança está ligada diretamente a você. Então, hoje, o que eu oriento? Eu oriento o meu marido a olhar para as questões dele, porque os dois estão na energia dele e os dois precisam da energia masculina para ter força aí para a vida. Mas o que está acontecendo com muitos casais hoje, independente se você está junto com seu esposo, pai do seu filho, ou com outro homem já, ou sozinha, independente disso, independente do que vocês tenham passado, independente de como foi o relacionamento de vocês, o que acontece muito? As mulheres colocam os pais contra os filhos. Isso você está jogando uma macumba nos seus filhos. O problema é seu e do pai da criança, não é da criança. O pai da criança vai ser sempre o pai da criança. E você não pode colocar o seu filho contra o pai dele ou dela, porque você está destruindo a força que leva para a vida e o dinheiro na vida dessa criança. Independente do que tenha acontecido no seu relacionamento, diga, filho, filha, o seu pai é um pai bom para você. O seu pai gosta de você. O seu pai tal. E se não for nessa circunstância, deixe as crianças entenderem por elas, não você ficar colocando contra. E vice-versa, tá, minha gente? Pais também que colocam os filhos contra a mãe, independente se tá junto, se não tá, como foi o relacionamento, você está tirando a possibilidade da prosperidade e abundância na vida dos seus filhos. Você está tirando o poder do relacionamento da vida dos seus filhos. Então, independente de como tenha sido sua relação, vocês são adultos, vocês resolvem. Não tem que passar nada para a criança, tá? Outra questão que tá me vindo aqui, eu vou seguir na energia e vai me vindo coisas aqui, né? Então, falei da questão bullying e tudo mais. A gente acessa a criança ferida e se dói pelos nossos filhos, ok? O que acontece muito também? Dentro de casa, né? Aquela questão, ai, Patrícia, qual que é a sua opinião? O filho não pode dormir, né, no mesmo quarto com pai, com mãe, tal. Gente, não existe uma regra. Se existisse o certo e o errado, teria um manual e nem mesmo assim teria tão certo assim, porque quem escreveu esse manual, né? Quem escreveu o manual? Às vezes quem escreveu o manual, né, não é nem pai, não é nem mãe. E aí? Como que, né, a pessoa pode saber? Então, na verdade, você precisa buscar a sua verdade. O que é bom pra você? O que é fácil pra você? O que é leve pra você? Tá? A questão de filhos dormirem no mesmo quarto com os pais tem o prejuízo nessa relação da seguinte forma: se o casal tem relação dentro do próprio ambiente com a criança, isso interfere em várias questões da vida da criança, sim. Mães ou pais, tá? Mães que separam do marido e colocam seus filhos para dormir na mesma cama, energeticamente, inconscientemente, esse filho acha que é marido da mãe e muitas vezes não vai se dar bem no relacionamento. Muitas vezes vai estar inconscientemente casado com a mãe. Ai, Patrícia, você é louca, você é retardada, você é isso, é aquilo. Eu sou só um espelho, ok? Eu só tô trazendo a consciência do que as coisas, da onde as coisas podem chegar no inconsciente, por isso que não tá no cabeção, tá no inconsciente da pessoa. Então, muitas vezes esse filho se conecta e no inconsciente tá casado, como que vai conseguir arranjar uma namorada? Não vai. E se conseguir arranjar uma namorada, vai ter que ser assim, igualzinha, idêntica à mãe. Então, tem muitas questões que vêm de adolescente, de crianças, que as pessoas
viram pra mim e falam assim: Patrícia, mas o problema tá na criança. Não tá na criança, tá no pai e na mãe da criança. Mas o problema tá no adolescente. Não tá no adolescente, tá no pai e na mãe do adolescente. Para nós criarmos nossos filhos melhores, nós precisamos ter a vulnerabilidade de olhar para as nossas questões. Aí sim a gente solta para os nossos filhos. Patrícia, mas e aí, depois que passou dos 14 anos? Depois que passou dos 14 anos, a personalidade já está formada. Aí eles começam a se distanciar da gente e aí ter as suas próprias opiniões. Só que aí, depois dos 14 anos, as crenças e os bloqueios também já estão formados. E aí, se o negócio pegar mais profundamente, por isso que aí a questão é que, ai, nossa, a fase da adolescência é a pior fase que tem. Mas por quê? Porque depois dos 14 anos, o adolescente começa a acessar todas essas cacas nhacas aí, ó, do 0 até os 14 anos, tá? E muitos adolescentes não conseguem lidar com essas situações, aí acabam fazendo besteiras, fazendo algumas outras coisas para chamar a atenção do pai e da mãe, porque é como se quisesse ser visto, né? Crianças, muitas não são olhadas, não são vistas. Pai e mãe trabalham demais e quando estão presentes, não estão presentes. O adulto hoje, que é muito obeso, tem problema com a mãe. Acessa algo com a mãe. A obesidade é uma criança que não foi vista, não foi olhada. Nossa, mas eu cuidei tanto daquela criança. Tá, mas cuidou. Mas inconscientemente não estava. Eu tenho casos, né, de pessoas que não conseguem perder peso porque a mãe teve, cuidou, tal, mas por N questões de abortos, de perca de filho. Quando uma mãe perde um filho, é como se ela muitas vezes, não é uma regra também, mas é como se ela muitas vezes morresse com esse filho. E aí os próximos filhos que vêm, a mãe inconscientemente não consegue olhar para essa criança. Ela vai cuidar, ela vai dar leite, ela vai amamentar, ela vai fazer o que tiver que fazer. Só que muitas vezes também, por morrer junto com esse aborto que não veio, nem leite ela consegue dar para o próximo filho que vem. Então, minha gente, tem muitas questões muito profundas. Nós trabalhamos muito forte dentro do nosso Clube Universo Atualiza, dentro das sessões terapêuticas, com várias técnicas, programação neurolinguística, hipnose ericksoniana. Nós trabalhamos com, enfim, com uma infinidade de movimentos, técnicas e ferramentas para que você acesse essa consciência desse bloqueio que tá te limitando você conseguir as coisas na sua vida em todas as áreas. Quando a gente vai soltando um bloqueio, quando você solta um bloqueio, solta para todas as áreas da sua vida. Não é só aquela específica. A pessoa vem trabalhar o relacionamento. Todas as questões que está presa nesse relacionamento, quando ela traz para a consciência, solta. Só que o relacionamento, quando você não tá bem no relacionamento, você leva pro seu profissional também e pro seu pessoal. Então, quando você solta no relacionamento, solta para todas as áreas. A mesma coisa quando você tem um problema no profissional. Quando você tem um problema no profissional e que você se permite olhar pro seu profissional o porquê que tá acontecendo aquilo e solta, vai melhorar no seu profissional e, consequentemente, vai expandir para os seus relacionamentos e para o seu pessoal também. Então, quando você se permite olhar para alguma questão, o que for da sua vida, você solta para todas as áreas. E como seria você dar o primeiro passo e se permitir também soltar para você, para que você solte também para suas crianças. E o que mais é possível, né? Então, deixa eu ver se tem perguntas aqui pra gente finalizar, que eu tenho uma reunião agora, minha gente. Mas eu
Fiz questão de trazer esse tema porque tem muitas pessoas me pedindo atendimento para criança, adolescente, e não está ali, tá? Não está ali. Você, pai e mãe, precisa olhar para suas questões para soltar para os seus filhos. Então, essa live terapia de hoje, adorei tudo, Patrícia. Lindona, beijo. Essa live terapia de hoje foi para realmente trazer consciências para os pais e para quem deseja ser pai e mãe, tá? Eu falo assim, olha, na minha época, se eu soubesse da metade do conhecimento que eu tenho hoje, eu faria muitas coisas diferentes na minha vida. Principalmente com relação à minha gestação, ao nascimento dos meus filhos e a tudo mais. Gravidez não é doença. Mas quando você engravida e como você leva essa gestação, faz total diferença na vida do seu filho ou da sua filha. Como você lidar com essa questão maternal vai fazer total diferença no adulto que o seu filho e a sua filha vai se tornar. Então, hoje eu falo assim, que a pessoa que deseja ser pai e mãe teria que fazer um curso para ser pai e mãe. Para ter mais sabedoria de desenvolver crianças mais saudáveis, mais corajosas, mais sábias e com menos situações interessantes, para não dizer problemas, ok? Mas se os pais continuarem com o véu nos olhos, achando que o problema está na criança, porque o que eu ouço é assim, ó, na minha época, se o meu filho fizesse isso, já não teria os dentes mais. Na minha época, se a criança fizesse isso, eu quebrava uma cinta, tacava um chinelo, tacava um pau, um apagador, um não sei o quê. Gente, não é bem assim. Hoje, os adultos que vocês são, muitos deles traumatizados, foi porque os seus pais fizeram isso com você. E aí você quer repetir nos seus filhos? Não. Conversa dá jeito sim, mas se você tiver paciência e sabedoria de conversar com o seu filho ou com a sua filha. Conversa resolve sim, castigo sim, limite sim, claro. Você é o pai, você é a mãe. Mas o que hoje está acontecendo são valores totalmente invertidos. Os filhos mandando nos pais e os pais aceitando. Os filhos tendo um iPhone 14, enquanto os pais têm um iPhone 5, o primeiro que lançou. Peraí! Sabe? Eu tô pegando algumas energias que tá vindo aqui de situações que chegam pra mim, sabe? Filhos dormindo em camas muito melhores que os próprios pais. Peraí! O que os pais estão fazendo com esse reizinho, com essa reizinha, com essa rainha? Entende? São valores muito invertidos, de crianças feridas ao extremo, de que tem que, pelo amor de Deus, né, suplicar pelo amor dos filhos. Peraí, não. Mas por quê? Porque os pais não sabem lidar com as suas situações, porque não se permite olhar para as suas questões, e aí começam a tratar de uma forma totalmente invertida na educação dos seus filhos, tá? Então, pais, pessoas que querem ser pais, por favor, comece a olhar para suas questões primeiro, para criar e terem crianças muito mais saudáveis, mentalmente, psicologicamente, emocionalmente. Crianças agora estão vindo muito diferentes e vocês precisam saber lidar com essas diferenças dessas crianças. Cristais, índigos, diamantes, arco-íris, são crianças especiais que estão vindo para essa realidade para mudar essa energia de loucura que existe aqui nessa realidade do planeta Terra.
Só que pais não estão sabendo lidar com essas situações dessas crianças especiais, estão distorcendo totalmente os valores e aí lá na frente querem tratar as crianças. Mas a culpa não está nas crianças, a culpa está no pai das crianças. Enquanto os pais das crianças não assumirem a sua própria culpa e não acolherem a criança ferida que existe e se tornarem o adulto de verdade que são, as crianças vão continuar adoecendo e tendo várias situações interessantes. Então, live terapia de hoje, eu sabia que ia doer, eu sabia que era um tema bem interessante, mas a consciência foi dita. E eu estou aqui para trazer consciência, não para passar a mão na cabeça, ok? E não tenho nenhum ponto de vista com relação a isso. Os filhos são os reflexos dos pais. Meus filhos são 100% perfeitos? Não. E quando eles têm algumas questões, eu vou olhar para as minhas. E falo pro meu marido olhar para as deles, para as questões dele. É isso, minha gente. Os filhos são reflexos dos pais. Como seria vocês, pais, começarem a dar o primeiro passo? Ah, mas eu estou muito velho para isso. Ninguém está muito velho para se autoconhecer. Ninguém está muito velho para nada. A velhice tá aqui, ó, na tua cabeça. Se você, para certas coisas, você não se sente velho, né? Então, como seria você se conectar novamente com a sua verdade para você poder soltar para os seus filhos que você diz amar tanto, não é verdade? Mas se você diz amar tanto os seus filhos, você precisa começar a se amar em primeiro lugar e elevar sua autoestima, o seu amor próprio, a sua autoconfiança para poder também passar para os seus filhos, porque os filhos são reflexos dos pais. Grande beijo, meus amores, do Patrícia Cotrim Oficial, Clube Universo Atualiza. Se vocês sentirem no coração que essa live terapia de hoje também vai fazer diferença na vida de outras pessoas, aperta o dedinho aí, compartilha com mais pessoas, convide para as próximas, toda segunda-feira, 7h30 da noite, nós fazemos aí a nossa live terapia. Tem uma segunda-feira ou outra que não consigo fazer por causa da minha agenda, tá? Mas, normalmente, todas as segundas-feiras, 19h30, 7h30 da noite, nós estamos aqui com contribuição para você, eu, você e o universo conectados na live terapia. Beijo, beijo, uma abençoada semana de infinitas possibilidades para todos vocês. Tchau, tchau.